E aqui impressiona como o Gemini conseguiu resolver bem o ponto que estava muito sobreexposta, essa parte que é o Sol. Então, é uma ferramenta bem interessante. Hoje a gente vai falar sobre o Gemini, vou mostrar para vocês como é que vocês devem editar foto, erros que você não pode cometer mesmo com o aplicativo. Mas antes de tudo, gostaria de nos apresentar. Nós somos o GoTech, um canal que fala sobre tecnologia que tem o objetivo de descomplicar para você. Lembrando que, observando as estatísticas, mais de 85% do nosso público recorrente, aquelas pessoas que vêm, assistem nossos vídeos constantemente, não são inscritas no canal, então se inscreve para você não perder nenhuma novidade. Hoje a gente vai falar sobre edição de fotos do Gemini e para quem é esse tipo de ferramenta. Algumas pessoas não gostam de utilizar o termo edição de fotos e sim manipulação de imagem. Eu acredito que a gente está passando essa informação para o maior número de pessoas, então eu vou utilizar sim o termo edição de fotos, fica mais fácil para todo mundo assimilar. E a ideia hoje é passar um erro que as pessoas cometem para você não mais cometer e 5 prompts de acordo com as situações que você deve enfrentar na sua edição de fotos e o porquê você está utilizando desses prompts. E a primeira coisa que eu quero passar para vocês é sobre a importância de você elaborar bem um prompt, porque quanto melhor é a qualidade daquilo que você pede para qualquer inteligência artificial, melhor vai ser a sua saída. O resultado é melhor. E outro ponto que quero colocar também, não tenha receio de pedir para corrigir algum ponto que você não gostou. Pensa que isso daqui é uma conversa. Conforme você vai conversando, ele vai entendendo e vai aperfeiçoando a resposta que te dá. Então sempre tenha isso em mente. Então, o primeiro prompt que eu quero passar para vocês é um relativo a retrato. Então, o que eu pedi no prompt? Melhore a qualidade desta imagem e mantenha a textura natural da pele, aumentando a nitidez, reduza ruído, recupere detalhes em área com pouca luz e preserve tons de pele realista. Gere uma imagem em alta resolução e fidelidade fotográfica, pronta para impressão. A foto que eu vou utilizar é essa daqui. E por que eu quero utilizar esse prompt especificamente? Primeiro eu vou pedir para manter a textura natural da pele, que é essencial para evitar aquele efeito de suavização artificial, que é o famoso Blur IA, que muitos modelos aplicam automaticamente. Você fica com um rosto de boneco. Reduzir ruído e recuperar detalhes em áreas de pouca luz, eu direciono o modelo para atuar seletivamente, aumentando o alcance dinâmico sem perder o contraste. Eu também peço para preservar os tons de pele, porque a IA tende a aumentar a saturação da imagem. Então eu quero manter ela mais fidedigna possível. E por fim eu estou pedindo a saída de alta resolução para que ele consiga me encaminhar a foto com a maior capacidade possível. Dito isso, essa foto foi tirada em modo retrato. Então, agora eu estou dentro do aplicativo do Gemini e aqui vocês vão perceber que ainda não é o melhor caminho, mas eu quero mostrar para vocês esse teste. O meu prompt está correto, tá? E ele começou já a trabalhar na imagem. Lembrando que o Gemini é muito rápido em trabalhar com imagens, ele já começou a trabalhar e aqui ele já fez os ajustes necessários na foto. Vocês podem perceber que a edição foi bem sutil, manteve as características da foto e eu vou salvar para a gente perceber alguns detalhes que tem diferença de quando você utiliza o aplicativo e de quando você utiliza o browser. Então, terminada a foto, vocês podem perceber que ele manteve o meu rosto, manteve os detalhes, suavizou aonde era necessário, mas dá para fazer melhor. Então, agora eu estou no browser, vou enviar a mesma fotografia. Junto com a mesma fotografia, eu também vou submeter o mesmo prompt. Eu estou no mesmo modelo e ele já começou a gerar a imagem. Então, ele me deu a imagem com a qualidade. Eu vou fazer o download da imagem, vou baixar e vou entrar lá em downloads. Aí vocês podem perceber que essa foto ficou com 1.3 MB. Vou clicar na foto e pedir para ele encaminhar para a minha biblioteca de fotos. Salvar imagem. E aqui eu tenho as duas imagens editadas. Percebem que a do aplicativo ela ficou com um tamanho de 170 KB e em 1 megapixel, mesmo eu pedindo para ela me dar uma qualidade fotográfica. Já a segunda foto, que nós fizemos pelo navegador, eu tive 1.3 MB, ou seja, eu tenho mais informações na imagem que ele faz via navegador. Então, a minha primeira recomendação para vocês, junto com o primeiro prompt, é sempre utilizar o seu browser.
você vai, no lugar de entrar no aplicativo do Gemini, que é o que nós temos aqui no iPhone, você vai entrar ou no Safari ou no Chrome e vai pedir para fazer a edição de imagens por lá. A gente vai utilizar os outros prompts, sempre utilizando o navegador para ter o melhor resultado possível, e é essa recomendação que eu faço para vocês. O segundo prompt é para você melhorar a qualidade de imagens em paisagem. Então, otimize essa foto de paisagem para resolução máxima e detalhes realistas, realce profundidade, contraste e saturação de forma equilibrada, mantendo o visual natural. Melhore a definição do céu, vegetação e água sem aparência artificial. Vou adicionar a foto que eu quero que seja melhorada. A foto que eu escolhi é especificamente de um piquenique, que eu quero destacar a paisagem, e vocês podem perceber que é uma foto bem complicada, porque eu estou na sombra, a paisagem ao fundo ficou com sol, e o porquê desse prompt? Eu quero realçar a profundidade, então ele vai ajustar o contraste tonal e a percepção de distância, fundamental para as paisagens. A saturação eu pedi para ser equilibrada, porque impede que o modelo exagere nas cores. Céu, vegetação e água são termos bem específicos para o modelo identificar e saber aquilo que ele vai editar. E quando eu coloco que é sem aparência artificial, é que eu não quero que ele utilize um HDR excessivo. Então agora eu vou pedir para o modelo fazer a manipulação da imagem. Ele acabou fazendo a edição. Vou mostrar para vocês aqui, fazer o download da imagem. Aqui ficou a foto. Vocês podem perceber que ficou muito bom o fundo. Só que agora eu quero trabalhar um pouco nessa foto, que eu acho que o tom dela está muito frio. Então, e aqui sim, vocês vão ver o quanto o modelo é interessante. E vocês podem perceber que essa foto ficou com 2 megabytes. Ajuste para um tom mais quente na parte de sombra da pessoa fotografada. Então, sempre trabalhe com novas instruções até você chegar no resultado que você quer. Então, olha só como ele ficou aqui, ó, mais quente o tom da imagem. Ficou muito mais quente que na primeira foto. Gostei do resultado aqui. Vou mostrar a outra, que ficou um tom muito mais frio, já que estava na sombra. Então, sempre trabalhe com mais de uma instrução. Vamos ver o tamanho dessa segunda imagem, como é que ficou. Baixar, já baixou. Download, também ficou com 2 megabytes. Agora, o segundo prompt é para quando eu quero tirar uma foto de produto e quero deixar evidenciado. Então, é como se fosse uma foto de propaganda. Peguei aqui uma foto comum do iPhone 17 Pro e vou elaborar o seguinte prompt para ele. Aprimore a nitidez e iluminação desta imagem de produto, mantendo cores idênticas à original, ajuste reflexo e sombra para um visual de catálogo profissional com fundo limpo e textura nítida. A saída deve ter qualidade fotográfica de estúdio. Por que eu vou utilizar esse prompt? Porque as cores idênticas à original é crucial para a foto comercial. Reflexo e sombras indica que a IA deve otimizar luz e contraste sem distorcer o objeto. O fundo limpo e textura nítida guia o modelo a aplicar o foco seletivo no produto, simulando iluminação de estúdio. E a qualidade fotográfica de estúdio reforça o tipo de luz e definição esperadas. Então, eu vou adicionar esse prompt ao Gemini. Então, agora eu vou pedir para ele executar o aprimoramento da foto. E aqui ele me deu a foto aprimorada, acertando toda a parte de sombra dos novos iPhones. O interessante aqui nessa edição, como o Gemini trabalha bem com algo que está escrito, se você utiliza isso em outro modelo, as letras ficam completamente distintas, você não consegue reproduzir todos os caracteres que estão escritos. E isso é muito interessante como o modelo do Google trabalha. Eu vou baixar a imagem para a gente ver o tamanho que ela ficou. Imagem baixada, essa aqui ficou com 1.4 megabytes. Esse outro prompt é para fotos de moda. Se você quer destacar a roupa ou a modelo ou o modelo, você vai utilizar esse prompt. Melhore a textura e iluminação de imagem, realçando detalhes e tecidos, cabelos e olhos sem perder suavidade. Mantenha cores precisas e aparência natural. Produza uma versão em alta fidelidade e definição fotográfica, ideal para portfólio profissional. Então eu vou colocar aqui a imagem, é uma imagem de um desfile, e pedir para o Gemini trabalhar. Aqui vocês podem perceber
que o resultado que ele me entregou, ele diminuiu o volume do vestido. Aqui o vestido ele está esvoaçando, e aqui, quando ele gerou, ele perdeu esse detalhe. Aonde eu tenho o vestido, ele colocou uma área com uma pessoa assistindo. E aí a gente pode dizer que o resultado perdeu detalhes no vestido. Refaça. Lembrando que trata-se como se fosse uma conversa. Toda vez que você notar um erro, explica para ele poder corrigir. Então agora você pode ver que ele corrigiu a imagem, voltando com o detalhe do vestido exatamente como na foto original. Vamos fazer o download dessa imagem. A imagem já foi baixada. E essa imagem foi com 1.2 megas. E na hora de fazer essa imagem, eu acabei utilizando o aplicativo do Gemini. E depois, para fazer o download, eu fiz aqui pelo próprio navegador. O que eu percebi é que quando eu faço o download da imagem pelo navegador, ela me vem na resolução maior. Então, você pode pedir as instruções pelo aplicativo, mas quando for baixar, sempre baixa pelo navegador. E o último prompt é sobre foto noturna. Recupere detalhes e contraste de uma foto feita em ambiente escuro, equilibrando sombra e realce, remova ruídos, reforce a nitidez e preserve o realismo da imagem. Gere uma imagem em alta resolução de aparência natural. A imagem que eu estou utilizando é uma imagem de uma igreja iluminada à noite. E por que eu estou utilizando esse prompt? Primeiro eu quero equilibrar sombra e realce. Então eu quero ativar a faixa dinâmica sem lavar as cores. Outro problema que a gente tem à noite é que geralmente as fotos têm bastante ruído. Então eu pedi para o modelo balancear de modo fino a nitidez sem deixar grãos. Eu quero também preservar o realismo da imagem e que ele me dê o resultado em alta resolução. Ele já fez a imagem aqui e manteve o aspecto original. Eu posso pedir para ele retirar as pessoas, retire as pessoas da imagem, e pedir para ele fazer novamente. E agora ele deixou a escadaria da catedral completamente vazia. É como se eu fosse, pela madrugada, fotografar essa catedral. Quanto à qualidade das fotos, essas fotos, para mídia social, ela se adequa muito bem. Não vai servir para você fazer um trabalho fotográfico para você, por exemplo, que vai vender fotos de casamento, fotos de evento. Não vai ficar bom, porque a resolução da imagem é ainda limitada a 1 megapixel. Mas para a mídia social, o trabalho funciona muito bem. Você não vai ter grandes problemas com isso. A minha recomendação é você utilizar bastante a manipulação de fotos do Gemini, sempre conversando com aquilo que você quer, e use esses prompts de guia para você alterar exatamente aquilo que você quer. Eu vou deixar na descrição todos os prompts que eu utilizei, mas é interessante você assistir o vídeo para você saber o porquê você está pedindo cada coisa. E aí você também pode aperfeiçoar esses 5 prompts que eu estou deixando para você. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço que se inscreva no canal, que é muito importante para você não perder nenhuma novidade, e até a próxima.